Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao programa Olho Visionário. Mais uma vez nós entramos na sua casa e, como já sabe, nós trazemos aqui assuntos que marcam a atualidade nacional e de Vilanculo em particular, e está na cena de debate a questão do início do processo de vacinação em todo o território nacional para vacinação em massa, que vai abranger a maior parte da população de Moçambique. Então, este será o primeiro tema que nós vamos debater, e não o caro telespectador é convidado para acompanhar aqui este programa, este debate, mas também vamos debater mais um tema que é relacionado com a questão da reclamação dos motoristas, taxistas que circulam na cidade de Vilanculo após o horário de recolher obrigatório ou então próximo do horário de recolher obrigatório. Então há uma reclamação e nós vamos analisar esta reclamação dos motoristas, taxistas e principalmente os motoristas que fazem o transporte provincial. Falo dos motoristas que fazem a rota Vilanculo-Machixe ou então Govuro até Vilanculo. Então estes reclamam o fato de não serem tolerados no momento que são interpelados pela polícia. Então estes dois temas vão marcar aqui o debate a ser feito aqui no programa Olho Visionário de hoje, e conto com os meus panelistas residentes e vou já ao encontro deles e convido a saudarmos juntos. Boa noite, José Felipe, bem-vindo ao programa. Muito boa noite, senhor apresentador, boa noite, colega Josias, e aos telespectadores que nos acompanham neste preciso momento. Boa noite, Josias, bem-vindo ao programa. Boa noite, telespectadores, boa noite, colegas. Então, é com eles que nós vamos debater esses dois assuntos que nós propusemos a poder trazer para si hoje. O primeiro assunto que nós vamos debater, já dissemos, arrancou o processo de vacinação no último dia 4 de agosto em todo o território nacional, e a cidade de Vilanculo foi contemplada. Então vamos ver como é que está sendo trabalhado este assunto aqui a nível da nossa cidade e do nosso distrito. Para já, quero chamar a si, caro telespectador, a acompanhar os fatos da semana aqui no programa Olho Visionário, começando pelo fato de semana de Josias Muror. Boa noite mais uma vez. Mais uma vez, boa noite. O meu fato de semana, trago aqui uma reclamação dos residentes do distrito de Vilanculos e, sobretudo, aqui na cidade, na área municipal. Essa reclamação tem a ver com o nosso ponto de entrada, falo da N240. Esta admiração é pelo trabalho que a ANI tem levado a cabo de manutenção, não sei se é manutenção ou estão a remendar a nossa estrada 240. Esta reclamação, o que ele diz? Eles dizem anualmente é visível o trabalho que é feito pela ANI, e o que é que está a acontecer? A admiração é o simples fato de Vilanculos está naquele processo, ou foi escolhido para acolher o Mundial de Futebol de Praia. Entretanto, nós clamamos aqui neste programa a dizermos que devíamos criar uma forma de melhorarmos a nossa entrada, ou seja, a nossa estrada, que é N240. O que nos admira é o seguinte: temos notado um trabalho que eles, por sua vez, desfazem. Não sei se essa linguagem seria correta, mas eu julgo que estão a desfazer. Há um pequeno trabalho que eles têm feito, mas que nós estamos a perceber o que é que está-se a fazer taxativamente. O que acontece, estão a remendar anualmente. Há um trabalho que está sendo feito até agora, se não formos a ver no cruzamento de aeroporto, na zona de Madeva. É um trabalho que eu não vejo... Não vejo, como é que se diz? Eu não estou a ver a realidade, ou seja, não estou a ver o trabalho digno daquilo que devia se fazer do princípio. A ANI quer reabilitar a estrada número 240, ou porque ainda queremos ver dentro das ferramentas. E olhando que esta estrada é o cartão de visita para o nosso distrito, não faz sentido daqui a nada Vilanculo, como eu dizia, irá acolher o Mundial do Futebol de Praia. É muito vergonhoso ainda nós termos uma estrada desta natureza a ser remendada, não é? A ser removem, colocam isto, semana depois estão a remover, não faz sentido. Nós pedimos a quem de direito olhar esta nossa entrada, este nosso cartão de visita, para ver se
pode melhorar de uma vez para sempre. Ok, é um problema já com barba branca, mas esperamos sinceramente que esta reclamação chegue a quem é de direito. José Felipe, qual é o seu fala de semana? Mais uma vez, boa noite. Eu vou ser breve, mas quero tocar o assunto que o colega colocou. Está mais que verdade que esta estrada não vai se mexer mais, dada a frequência de remenda que está a acontecer ao longo da estrada. São blocos nas bermas e colocam cimento. Significa que essa estrada não vai se melhorar cada vez mais para dar os pés da cidade de Vilanculo. Apelamos quem tem direito para reparar. Compare a entrada de Inhassoro à entrada de Govur. É uma vergonha para a estrada da entrada 240 para Vilanculo. Okay. Lembra-se que no passado falamos sobre também a reabilitação do Handre para a zona comercial. Desde que pararam, disseram que havia problema de chuva. Até hoje ainda não terminaram até na pastelaria, nem no moio. E há essas obras de remenda na rua. É triste. Muito bem, eu escolhi como fato de semana louvar os esforços do governo de Moçambique, na pessoa de Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, que é o Presidente da República, no seu trabalho de dia a dia. O homem incansável, há dia estava na província de Tete a trabalhar, e nesses primeiros dias, foi falar hoje, ontem, dia 5, está a trabalhar na província de Sofala, onde ele inaugurou em 3 distritos, neste caso, sistemas de abastecimento de água. Okay. Água é vida. Água é vida, é para todos. Esteve em Maringue e passou do distrito de Gorongosa, onde inaugurou a barragem do distrito de Gorongosa. Essa barragem já foi construída há anos, mas esperava exatamente a sua conclusão para a sua inauguração. O Presidente da República esteve lá. O que vai trazer essa barragem? A barragem vai galvanizar exatamente a produção agrícola do distrito de Vilanculo, dizia distrito de Gorongosa. Na outra, a Gorongosa foi o celeiro da província de Sofala. Com a barragem, já estamos a retomar a produção e a produtividade. Também vai aumentar o abastecimento da água à própria vila de Gorongosa e aumentar exatamente o aumento de abastecimento de energia elétrica. Neste caso, são esses melhores ofícios do governo de Moçambique, são esses trabalhos que o governo faz. E é esse trabalho feito. Fez, faz e sempre fará. Está de parabéns. Muito obrigado. Eu só queria olhar aqui para um aspecto muito rápido. Na semana passada nós falávamos da reclamação dos jovens de Inhassoro que colocaram barricadas nas estradas reivindicando a questão aqui de não empregabilidade na Sazol, ou alegada não empregabilidade na Sazol. E esta semana a Sazol, por exemplo, no âmbito da sua responsabilidade social, ofereceu ao governo do distrito de Inhassoro, principalmente a PRM, uma viatura para o trabalho. Que significado isso pode trazer? É assim, quem não chora não mama. Okay. Exatamente, querendo dizer que o governo de Inhassoro, a segurança, insisto a falar de PRM, vinha clamando a falta de meio de transporte para garantir a segurança. Mas dada a ameaça também de jovens que prometeram nesse sentido incendiar alguns furos, pontos de gás, isso motivou cada vez mais a Sazol para poder criar condições de dar viatura, potenciar a nossa polícia para garantir a segurança. Então, foi no sentido de quem chora não mama, e valeu a pena a vinda desta viatura para poder criar segurança na empresa. É uma resposta à vontade ou à questão do povo, ou então é uma necessidade de segurança da população? Pressão. Obrigado. José Muroro, qual é a sua análise? Bom, olhando no âmbito de responsabilidade social, eu julgo que é de direito, afinal de contas, a Sazol tem esta parte de responsabilidade social. Talvez podemos dizer que, por outro lado, pode ser uma máscara da própria Sazol, em espécie de chamar a atenção, talvez, aqueles jovens que a Sazol tem uma boa cooperação com o Estado, tem uma boa cooperação com a nossa polícia, que é a Polícia da República de Moçambique. E talvez é uma forma também de mostrar que, olha, nós somos capazes, nós podemos termos uma voz ativa, deixando aquilo que é a responsabilidade social. Eu julgo um ato normal. Ok. Tá bom, vamos olhar aqui para o nosso primeiro ponto. Hoje, na maior parte do nosso programa, nós vamos levar aqui a discutir sobre a questão do início do processo de vacinação, porque são muitas ilações que podem ser vistas neste processo, e vamos lá direto mesmo a esse nosso ponto. Queremos dizer, arrancou no último dia 4 de agosto o processo de vacinação em todo o território nacional. Não um processo de vacinação como tal, como sendo o princípio, mas vacinação em massa, na qual estão inclusos
vários grupos sociais, incluindo funcionários públicos, professores que tanto clamavam por esta vacina e também os cobradores de chapas, motoristas, que são as pessoas que trabalham com massas. Vamos olhar para este assunto. Primeiro, queria colocar aqui a questão ao Josias Murur. Qual é a avaliação que faz dos primeiros dias deste processo? Bom, a avaliação é positiva porque muita gente adere, embora a organização em si, dentro da... Vamos falar especificamente de Vilanculo. Sim, eu estou a falar taxativamente de Vilanculo. Por isso eu estava a dizer que, embora a organização em si, se não formos a notar, nos centros de vacinação, existem alguns centros que desrespeitam aquelas medidas decretadas, falo organização em si, dentro das filas. O que nós temos notado aglomerações que em algum momento deviam existir um indicador, não é? Este indicador que serviria para organizar as pessoas visadas ou as pessoas que estiverem ao local para poderem vacinar. Até então, eu acho que está a decorrer no seu normal. Qual a avaliação que faz, Dr. José Filipe? Bom, o início da vacinação em massa, como se diz, né, é o termo, sobretudo a organização do processo, o processo, num trabalho do género, que é uma campanha, sempre pode existir erros, pode existir êxitos. Okay. Estamos iniciados no segundo dia, se não estou em erro. Sobre a organização, houve o critério definido centralmente, e aqui a nível da base é uma réplica, que é o pré-registro. Okay. Então, se formos a ver exatamente a vantagem do pré-registro, era de colocar o indivíduo mais próximo, se calhar, da sua residência, como fazem nos censos de eleições, por exemplo, né? Censo, eleições, a pessoa vai votar na residência, no posto mais próximo. E o que aconteceu é que a pessoa dizia estar no 5º Congresso, podia calhar estar no 5º Congresso, tudo bem. Mas já há situações que a pessoa podia calhar no bairro central. Fora um critério, mas qual foi o impacto? O que se verificou no terreno? Era normal haver uma discordância em relação aos bairros. Okay. Por exemplo, observamos alguns secretários dos bairros que foram vacinados no campo polivalente do Conselho Municipal. Mas ele, como secretário do bairro, 5º Congresso, por exemplo, devia vacinar no seu bairro, no respectivo dia, para melhor também, se calhar, visualizar a sua gente, porque a presença de uma figura, que é o secretário do bairro, cria uma disciplina no terreno, o aglomerado em si pode ser inexistente. Imaginou o que nós estávamos esperando. Assim como sendo uma figura pode também convidar as pessoas que... Exatamente, e é fácil ver que este é meu, para além de que usava CPI porque é residente naquele bairro, mas a presença de figura como líder local é respeitante. Tinha que observar esse assunto, foi um dos aspectos que nós observamos. Outro assunto é a separação de casais. Era normal o marido ser vacinado no campo pelado um dia, e outro dia a esposa é vacinada no conselho, no campo polivalente. Então, esta separação foi junto com a sua esposa, inscreveu-se, mas no dia de vacinação, aliás, as senhas divergem. Você tem que vir daqui a 2 dias. Então, o seu marido é o primeiro. Então, essa organização, eu penso que criou uma divergência. Era necessário não separar as camas, porque se eu acuso o Covid-19, praticamente a minha esposa, eu devo estar em quarentena. Eu levo ela para poder testar. Em forma de apoiar aquilo que o colega estava a dizer, eu não sei dizer qual é o critério que se usou na indicação dos locais para poder vacinar-se. Se não formos olhar para a cidade de Vilanculos, temos o centro de vacinação, o campo polivalente, temos o campo 11, temos o parque. Temos ao lado no bairro, aí mesmo atrás da PRM. Sim. São sítios mais próximos. Eu não sei, julgou-se a aglomeração de alguns municípios dentro do mercado, não sei. O que acontece? Faz com que 5º Congresso, por exemplo, é grande, não é? E o que vai acontecer? A probabilidade de muitos municípios residentes aglomerarem-se na baixa da cidade é muito maior. Alto Macaça, eu não sei quantos centros existem, tenho certeza que é um único centro. 5º Congresso, por exemplo, devíamos ter mais um centro aqui então, um seria na escola, por exemplo? Um seria na escola, e o outro seria na própria sede. Seria na própria sede. Mas avançando ainda, outro elemento sobre o distanciamento. Zero. Nós vimos a aparição do ministro de Saúde, no Maputo, que chegou de até de organizar bichas. Significa, nesses centros,
não havia especificamente um elemento para organizar bicho, o distanciamento. Era inexistente. Há necessidade de intensificar cada vez mais esse elemento de distanciamento, porque faz parte do protocolo. Agora, outro elemento. Aqui há um equívoco que podemos trazer sobre essas camadas, professores, funcionários, são taxistas, motoristas. Tudo bem, podiam estar assim, mas por que não houve o critério como aconteceu com a saúde? Quando houve prioridade de gente de saúde na primeira fase, o processo aconteceu no centro de saúde. Tudo bem, são donos. Então, são professores. Por que a brigada não podia especificar dia X, vá para a escola secundária X, dia X, escola primária X? Trabalhar, exatamente. Então, e evitaríamos, exatamente, este aglomerado, evitaríamos também, porque observamos no campo pelado, por exemplo, 3 bichas: funcionários, professores e população em geral. E não haviam mesas, não havia indivíduo para fazer o registro, para tornar fácil, porque registra-se e apanha a vacina. Os técnicos eram poucos. Não podia contratar mais indivíduos especializados na área ou levar em centro de saúde para engrossar essa equipa de técnicos de saúde. Já podemos aqui ver a questão das conotações que podem ser feitas em relação ao processo. No segundo bloco voltamos a falar deste assunto e queremos falar especificamente de aspectos que possam garantir a questão da motivação das pessoas para poderem fazer ou aderir a este processo. Não saia daí, voltamos dentro de instantes. Até já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Tens uma marca, uma empresa ou um negócio e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilanculo TV tem a solução para si. Venha correndo às nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe ao seu bolso. E lembrar que os primeiros 5 ganham desconto. Venha ter conosco. Ora viva, voltamos para a segunda parte aqui do programa Olho Visionário e nesta segunda parte continuaremos ainda a falar aqui do processo de vacinação que decorre em todo o território nacional e vamos mesmo nos cingir em relação a Vilanculo. Olha, o processo de vacinação em massa, incluindo até os professores, logo na forma, quando foi anunciado, foi criando aqui algumas questões, algumas dúvidas e algumas polêmicas que vamos aqui tentar debruçar com os meus colegas, mas este processo arranca no dia em que o Ministério da Educação e também o Ministério da Ciência e Tecnologia decidiram encerrar as escolas por completo nas cidades de Machixe, de Vilanculo e na Vila da Macinga. Que impactos ou quais são os resultados que podem ser esperados no momento em que começa o processo de vacinação em massa, incluindo até os professores, incluindo os cobradores, que nós sempre reclamamos deles, que são as pessoas que são um vetor maior do Covid, e no momento em que são fechadas as escolas. Que ligação pode-se fazer em relação a isso? Olhando aquilo que são, pode ser o impacto positivo assim como negativo. Do positivo, eu entendo que esta seria uma forma de retardarmos ainda a propagação do próprio Covid-19, porque se não formos a ver, vou falar só de cidade de Vilanculo. Vilanculos é um distrito que estava na linha de frente em termos de números positivos do Covid-19. Então, tendo o governo da província, tendo tomado essa decisão de fechar ou paralisar as aulas em certas escolas, ou seja, a nível da província, é muito bom, é uma forma de retardarmos o Covid para ver se pode ainda tentarmos imunizarmos alguns funcionários, assim como alguns, todos os municípios, todo cidadão moçambicano residente aqui na província. Esta é uma boa forma, eu julgo, é uma boa forma de aplaudir, melhor ainda. Então, José Felipe, qual é a sua avaliação? Acontece a vacinação em massa, incluindo até a classe dos professores e os cobradores, que já reclamamos sobre eles em relação àquilo em relação que estão a ser vetores
O que se espera deste processo e resultados que podem advir? Mas antes de falar o professor Diof, há uma coisa que aqui temos que perceber. Receber a vacina não significa que você fica imune, não é, de contrair o vírus do Covid-19, porque existem alguns que mal interpretam. Sim. Pensam que o simples fato de receber a vacina significa que você não há de ter mais Covid. Não. É mentira. Se não formos a ver, os primeiros, existem alguns moçambicanos, irmãos nossos, que terão recebido as primeiras vacinas, ou seja, a primeira dose, que vieram a contrair o vírus. Eu ia fazer essa questão, mas depois de ouvir o comentário aqui do... Mas quem estava no campo polivalente do Conselho Municipal hoje recebeu esse folheto que espelha todas as recomendações. Eu penso que é um dos meios de comunicação para satisfazer a questão do colega. E não só. Eu penso que a Direção de Saúde deve criar programa radiofônico para a RTVC, para explicar à população que ser vacinado não é tudo. Aqui está bem claro que precisamos ainda continuar com as medidas de prevenção. Em relação à questão que me coloca sobre as infecções nas escolas, iniciamos aqui o debate e continuamos ainda com o debate, a sensibilizar a sociedade. Foi uma medida acertada, a primeira interrupção. Agora estamos na segunda interrupção, pese embora vários decretos que choveram, mas o que nós queremos é a saúde e vamos cumprir. Mas há um porém, estabelecendo aqui uma ponte em relação à questão que estava a me colocar, a subida de casos e o enquadramento de professores e esses cobradores. Parece que cobradores e chapeiros estavam esquecidos. Tanto esse professor não era visto como pessoa. Quando formos a folhear bem este folheto, não aparece aqui cobrador, nem taxista, nem professores, nem funcionário aqui. Então a pergunta é, que não queres cá. Tem a primeira fase, segunda fase, terceira, quarta. Até na quarta diz população, toda a população não abrangida nas fases onde toda a população. Professor taxista é população. Não tem valor este professor nesta sociedade. É triste. Quando esfolhei perfeitamente, porque eu gosto de ver as fontes, fui ver aqui o emblema da República de Moçambique. Fiquei satisfeito, foi ver que, afinal de contas, o meu governo participou na elaboração desse panfleto. Mas, afinal de contas, está aqui. Afinal de contas, está aqui a República de Moçambique, está aí PEPFAN, a bandeira da América, África do Sul, depois está aí uma organização. Este é o professor que ensinou a escrever esse panfleto. Qual é o seu lugar? É triste, é triste. Este é o professor que encontra a infecção na escola, esse cobrador, esse motorista que transporta o aluno todos os dias para a escola, é o ventor da transmissão. Havia necessidade também de estar na segunda ou terceira posição, se calhar não estaríamos neste patamar. Até uma questão que ia circular nas redes sociais, em jeito de provocação, que o professor e cobrador, não estamos a dizer, sem querer ridicularizar nenhuma profissão, que o professor e cobrador ridicularizavam algumas pessoas, estão sendo vacinadas ao mesmo tempo. Mas há necessidade de desencorajarmos esta forma de pensar, porque eu acredito que... Qual é o seu pensamento em relação a isso? Mas, para mim, quando se trata de questões de saúde, acredito que somos todos iguais e não há nenhuma diferença. E olhando aquilo que é a vertente, objeto da tua pergunta, é o seguinte, eu quero entender que se pensou-se em vacinar logo os cobradores, o professor, nós já defendemos aqui que os chapeiros, é do chapeiro onde encontramos o cobrador, e é do chapeiro, é do chapa que julgamos nós que chapas, a probabilidade de serem vetores na propagação de Covid-19 é maior, isto porque o aluno sai de casa, apanha chapa, de chapa, vai à escola, de escola, encontra-se com o professor. E esses dois grupos seriam talvez... Então aqui existe uma ponte de ligação. A questão, colega, não se pensou, não, está aqui, não se pensou. Entenda-me bem o que estava a dizer. Não se pensou nada. Está a perceber? Só que houve um plano específico fora deste panfleto que está sendo publicado a nível da província, onde inclui taxistas, cobradores, mototaxistas e professores. Mas neste documento oficial não está lembrado aqui essa camada. Só que na última hora viram que os números estão a subir. É quando já pensam em incluir num programa específico. O que eu estou a perceber... Se pensassem ontem nessas pessoas que são ventores na sociedade, não estaríamos nesses números. Muito obrigado. Sim, mas o que eu estava a perceber talvez por outro lado se calhar... Não sei se estou a perceber, mas talvez o colega queria que aí dissesse o professor no panfleto, mas pode não ser isso. Mas eu já percebi o filho dele, ele disse que não se pensou antes. E cobrador também. Sim, não se pensou antes,
sendo esses vetores de como nós dizíamos. O problema nós temos no Maputo qual é? Sim. É de transporte. Sim. Lembra disso? Sim. É de transporte. Sim. Mas andam cheios. Exato, sim. E agora já estão num momento de improvisação. A semelhança daquilo que acontece aqui em Vilanculos. Nós todos os dias falamos, Estamos a falar. polícia trabalha. Seria essa a falamos primeira camada. de desaffecção Mas enquanto dos não se chapeiros, resolver dos a questão do autocarros. transporte- Isso até então não Vamos sempre acontece. continuar. Vamos olhar agora para uma última questão. Há uma onda de... Como a questão anterior era uma onda também de desinformação. Há uma onda de desinformação na qual esta vacina ou essas vacinas vêm para poder colocar ou transformar as pessoas em zumbis, e algumas das pessoas têm medo de ir vacinar por conta disso. Também há pessoas que têm medo dos efeitos colaterais. Qual é a vossa mensagem em relação a isso? Qual é a vossa análise em relação a isso, para que possamos desencorajar? Eu queria mesmo falar da questão do desencorajamento dessas falácias que tem na sociedade. Primeiro, aqui tem que se desenhar um programa Ok. a nível de serviço de saúde. Ok. Para se falar na rádio. O povo precisa estar claro para irmos contra esses desinformantes. Ok. Afinal de contas, este programa foi desenhado a nível central. É para todo o povo moçambicano. E temos que cumprir. Esta vacina é uma vacina iguais a outras vacinas que nós já apanhamos durante a infância, que faz bem à saúde. Se é para imunizar o órgão humano, temos que aderir à vacina. É como qualquer campanha que existe dentro do país. Por isso, para aqueles que desinformam, zero, sem contemplações. Isso é verdade. É necessário que os telespectadores, Os ouvintes da rádio também. os ouvintes da rádio, se for o caso, saibam que isto é uma pura mentira. Ok. É uma pura mentira. Essa vacina não está para curar o Covid-19, Ok. do como devem perceber, mas sim é para imunizar. Saibam que ninguém virá se transformar em zumbi, do como dizem. Isso é quem se calhar está contra a saúde humana, é quem talvez, por outro lado, podemos lhe interpretar de uma outra Mas já forma, falou que de essa guerras pessoa... econômicas, por exemplo, porque em algum momento alguns podem até ridicularizar as vacinas por conta de querer vender uma outra, porque já começou esta onda no princípio da vacinação. Desvalorizava-se alguma vacina em relação às outras. Isso é normal. Quando se trata de uma guerra econômica, É isso normal. podemos relacionar com aquilo que aconteceu com um médico em Angola, por exemplo, que ele vendeu vendeu água, vacinou por aí É normal. 800 e tal pessoas. Então, eu quero acreditar que essa pessoa, se é que fez aquilo em espécie de troca de algum valor, ele ganhou qualquer coisa. Ok. Mas não só um parente. Todo o medicamento que nós estamos a ser administrado nos hospitais provém de venda, compra-se. Ok. Então, esta vacina também compra-se. Ok. Estão no mundo de concorrência, não é problema. Mas se é para salvar vida, vamos vacinar. Como eu tinha dito, íamos levar maior parte do tempo deste programa a falar, particularmente do nosso primeiro ponto, porque temos muita coisa por dizer. Mas agora vamos olhar para o nosso segundo ponto. Dizemos que os mototaxistas, os condutores de Opel em Vilanculo e motoristas de transporte que fazem o transporte que liga distritos aqui na província de Inhambane reclamam o fato de a polícia não ter excesso de zelo na questão da abordagem em relação ao decreto de recolher obrigatório em Vilanculo. E as queixas são várias. Queremos olhar para isto e tentar buscar aqui a resposta dessa questão. Como é que podemos garantir a harmonia, ou como é que podemos fazer cumprir a lei do recolher obrigatório, ao mesmo tempo em que evitamos excesso de zelo por parte da polícia de Vilanculo? O decreto está bem claro. Ok. Até o próprio Presidente da República já disse, este decreto não abrange aqueles funcionários que em algum momento o seu tipo de trabalho faz com que despegue depois das 21 horas. Então, eu tenho a máxima certeza que o motorista, os chapeiros, os opelistas, em algum momento podem estar dentro desse pacote. Ok. Suponhamos, um motorista que sai de Inhambane, não é? Com destino à cidade de Vilanculos, sai de lá, o último carro sabemos que sai 17h45. A que hora poderá chegar em Vilanculos? É claro que pode chegar em Vilanculos 21h30, 22, dependendo da velocidade que pode levar, tendo em conta que hoje em dia também chama-se a atenção os motoristas para saberem conduzir, sim, por causa da velocidade. Então, eu quero acreditar que existem evidências claras que este, na verdade, é um transportador interprovincial e vem da Machixe ou vem de Inhambane, se for o caso. Mas talvez uma forma de evitarmos isso, temos a Astroia.
Não é? A Astroia para que serve? É neste momento que talvez pode certificar a hora de partida, não é? de um certo chapeiro e estimar talvez a hora de chegada. Por ter avaria pelo caminho. Ou podem também destino, discutir a questão da redução do horário. Sim, a redução do horário, se for o caso. Mas olhando aquilo que são chopilistas aqui em Vilanculos, eu não sei até que ponto a nossa polícia pode articular isso, porque se não formos a ver, aconteceu semana anterior, não é o caso daquele chopelista que levava uma senhora grávida que foi interpelada pela polícia e depois o caso dele parou no tribunal. Eu não sei até que ponto, se qualquer munícipe fica doente e solicita o taxista e pretende chegar ao hospital, qual é a justificativa que o chopelista pode dar diante da polícia? Não sei, mas existe uma linha aberta. Ok. Da nossa polícia. Bom, um minuto só para fecharmos, doutor Zé Felipe. Não é possível fechar um minuto. Okay. Me deixa falar até terminar o tempo. Okay. Recuando no tempo, mas vou fazer a análise. O tempo em televisão. É assim, estou a pedir, aqueles cartões que deram, que o telefone vacinou, têm que ser carimbados. Para credibilizar, não tem carimbo. O serviço de saúde devem carimbar aqueles cartões, porque qualquer indivíduo que quer viajar, há de ser exigido aquele cartão, já está dito. Devem-se carimbar. E melhorar a situação do horário. Se são 8 horas, define até 14 horas, tem que chegar a hora. Quando são censos, programas, chegam um dia antes. E por que eles chegam depois de 1 hora depois? Fica feio, não estão a respeitar os munícipes. Em relação ao horário, irmão, todos nós temos que cumprir o decreto presidencial. Está claro. Mas há meio termo, de acordo com o local, que nós temos que adotar um mecanismo para o fluxo e o desenvolvimento do nosso município, da nossa cidade. O carro teve a avaria pelo caminho, chega tarde, cria a justificação, liberta as pessoas. O colega dizia há pouco tempo de uma senhora grávida prenderam a Assunção no tribunal. Não haveria um mecanismo de ponderar que estava a se salvar uma vida. Outro aspecto é de um casal, vinha da Machixe, o cara vaiou, chega tarde, são presos. Mas afinal de contas, não há meio possível. O motorista nos explicou que chegamos tarde. Então tem que equacionar a situação de ter a família está à espera do seu familiar em casa para chegar e dorme na polícia. E chega às 5 horas, porque libertam 5 horas lá. Leva uma polícia, amanhece a sacudir mosquitos aí no banco, dia seguinte libertam. Puniu a pessoa. De repente foi uma viagem de emergência. De emergência, falecimento, por aí assim. Então, vamos mudar meio termo como aconteceu com a educação. Tivemos subida de casos. Meio termo a nível local criou-se um mecanismo de mini decreto, pese embora houve barulho, mas serviu, porque hoje já estamos num decreto maior. Vamos respeitar a descentralização, de acordo com os nossos dirigentes locais, porque também eles pensam. Vamos respeitar. É que a lei sobre a questão da Covid-19, todas as decisões são tomadas... é universal, mas já há particularidade. A primeira instituição política na sociedade é a família. Repara na minha família, repara a família dos outros e a minha sociedade local. E reporta, temos essa situação. Nós estamos a propor que seja assim, assim, assim. A ambulância não vai buscar doente hoje em dia. A ambulância transfere doente de uma unidade para outra. E os chopelistas que facilitam hoje em dia. Está grave doente, a pessoa vai morrer. E ele que está lá, ganha por isso, vai para o hospital. Mas meteram para termos saída, depois de entregar o doente, precisa... um documento, pelo menos. Só que não acontece, porque quando chega com o doente, primeiro servente quando chega diz, está aí carinha, tira lá seu doente. Não é você que trouxe, porque sabe que está a fazer dinheiro naquela altura. Isso acontece nas unidades hospitalares. Tira lá seu doente, está aí. Mas o trabalho do servente qual é? Daí vai ter coragem para ir pedir um documento para sair? Não, ele zanga, pega o chofer, vai para casa. Interpelado com polícia, cadê? Muito obrigado, Dr. Zé Felipe, pela sua presença. Obrigado, Josias Moreira, pela sua presença. Eu conto convosco no próximo programa. É sempre um prazer, caro telespectador, estar consigo e nós marcamos o próximo encontro para a próxima semana. Não esqueça de subscrever-se nesse canal, se for novo. Siga nas nossas redes sociais e acompanhe mais conteúdos da BTV. E se for já nosso amigo e nosso seguidor, por favor, coloque o like nessa página, deixe seu comentário e diga o que quer que nós possamos melhorar aqui no teu programa. Marcamos o próximo encontro para a próxima semana. Até lá. Fique bem e cuide-se do coronavírus. Meus irmãos.